Boa noite a todos, queridos amigos. É sempre um motivo de grande alegria nos encontrarmos reunidos nesta casa de oração, movidos pelo mesmo anseio de estudarmos os ensinos de Jesus e aplicá-los à nossa vida. E é bastante importante que nesse instante saudemos afetuosamente aos irmãos espirituais que aqui se encontram, as fraternidades que dão sustentação aos trabalhos que esta casa desenvolve e ao mentor espiritual que conduz e orienta os destinos desta casa, rogando a estes irmãos que nos auxiliem para que nós possamos dar forças ao nosso pensamento, vencermos a distância que nos separa das esferas mais altas da vida, para que possamos ir ao encontro de Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Agradecê-la por todas as bênçãos, por toda a proteção, por todo o amparo, e rogarmos a ela que abençoe o nosso esforço de aqui nos reunirmos com o objetivo de aprendermos com Jesus. Rogarmos a Divina Senhora que nos conduza às esferas crísticas para que nós possamos ir ao encontro de Jesus e agradecê-lo por todas as bênçãos que tem nos concedido, pela bênção da presente encarnação, por todos os seus ensinos, por entendermos hoje o quanto é grandiosa a vida, entendermos que a vida é sempre, que a vida é luz, que a vida é movimento, que a vida é energia e, sobretudo, que a vida é amor. E rogamos a Jesus que nos acoberte de bênçãos e que nos ajude a dilatar os nossos canais de entendimento para que nós possamos assimilar as lições contidas neste precioso capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que é tema para os nossos estudos na noite de hoje é o capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, na verdade, ele é a segunda grandiosa recomendação de Jesus após do 1º ao 11º capítulo, em que é, na verdade, lições preparatórias para que nós pudéssemos criar dentro do nosso íntimo uma força necessária para que pudéssemos aprender, como diz o 11º capítulo, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí entra este grandioso capítulo que tem por título Amai aos vossos inimigos. Segundo a fala do benfeitor Emmanuel, se a criatura que atingir a condição de amar o seu inimigo, esta criatura já é um espírito em condições de ingressar dimensões onde existe paz, onde existe trabalho, onde existe amor de um para com o outro. Este capítulo tem por título Amai aos vossos inimigos. Inicialmente entendermos o que seja o amor. O amor é, na verdade, a força promotora de todas as bênçãos do universo, de paz, de vida. E nós, na verdade, somos filhos do amor, somos filhos de Deus. E a inimizade nada mais é do que não podemos hoje, à conta de aprendizes do Evangelho de Jesus, fazermos uma colocação como que tivéssemos um inimigo. Podemos dizer que não temos um amigo, mas isto fruto da escolha desta criatura. Nós não podemos mais
em estudando o Evangelho, em aprendendo com as orientações dos incansáveis espíritos que trabalham na lide cristã, no mundo em que vivemos, nos colocarmos à conta de criaturas que lemos, ouvimos, aprendemos e não aplicamos a recomendação. É claro e certo de que existem criaturas que não se entendem, fruto muitas das vezes de uma palavra nem sempre intencional que fere o direito do irmão, que denigre a sua imagem. Outras situações não conseguimos identificar na vida presente algo que possa ter gerado uma profunda antipatia, criaturas que não se suportam, mesmo frutos da mesma linha consanguínea, dentro de um ambiente familiar, irmãos que não se entendem, filhos que não se entendem com seus pais. E a resposta nem sempre está no prosseguimento desta presente existência. Como tenho repetido, nós somos, na verdade, herdeiros do ontem, do nosso passado, e nem sempre nos conduzimos com acerto nas vidas pregressas. Deixamos lá marcas dolorosas no coração de irmãos, temos débitos de sentimento de um para com o outro, e a presente existência é a oportunidade bendita que o nosso Pai nos concede para que nós possamos nos redimir de um passado delituoso, tendo a necessária paciência, a necessária resignação para que possamos apagar estas marcas que por tanto e tanto tempo nos acompanham ao longo da nossa caminhada aqui na Terra. As diferenças que existem entre os seres, elas têm uma proposta. É para que nós consigamos identificar a maneira, a forma correta de agirmos, para que venhamos a trazer para dentro do nosso coração aquele com o qual estabelecemos em algum momento da nossa história a desavença, o prejuízo. Sabe Deus, em lendo a história universal, tantos e tantos fatos são citados das calamidades, das atrocidades cometidas pela criatura humana. Quantas guerras, quantas torturas, quantos suplícios aplicou em seu irmão, em seu semelhante. E quando lemos a história da humanidade, não estamos lendo a história dos outros, estamos lendo a nossa história. E o dia de hoje, uma noite como essa, à luz dos ensinamentos que nos foram trazidos por Jesus, é para que nós comecemos e nos esforcemos para aplicarmos tudo isso, aquilo que Jesus preceituou como maneira de nos conduzir para que um dia venhamos a atingir a felicidade. E a felicidade está, na verdade, na aplicação do amor. E todos nós somos portadores deste sentimento. Por alguns nutrimos o extremo amor, o desvelado amor, fazemos e não medimos esforços para atender aquela criatura pela qual nós temos uma profunda simpatia. Agora, isto tudo estabelece para nós hoje, estudiosos da doutrina espírita, que até então era muito difícil se entender o porquê destas diferenças, atribuímos tudo isso à vontade de Deus. A criatura com a legião foi a escolha de Deus. Não nos entendermos é porque Deus nos colocou numa situação diferente, numa classe social diferente. Mas isto não reflete o amor, a justiça, a sabedoria e, acima de tudo, a misericórdia do nosso Pai.
Então, para que nós possamos adentrar ao estudo desse capítulo, este capítulo se divide em inúmeros temas: pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém te ferir na face direita, e nas instruções dos espíritos aborda a vingança, o ódio e o duelo. Da anotação de Mateus, trazendo a fala de Jesus: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus. O que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. A recomendação de Jesus para que nós nos amássemos e, acima de tudo, tivéssemos amor por aquele que nos persegue, por aquele que nos calunia. De que maneira demonstraremos as qualidades morais? De que maneira conseguiremos demonstrar que já atingimos um nível de entendimento que justifique e que se coadune com tudo aquilo que Jesus nos trouxe? O Senhor veio aqui como uma notícia do amor de Deus nosso Pai, na observação do sofrimento que a humanidade vivia, desconhecendo o que fosse o amor. Poderíamos falar do amor da mãe para o filho, mas entre as criaturas raríssimas eram as exceções que nutriam esse sentimento nobre de dedicar do seu coração tudo aquilo que fosse possível em favor daquele que caminha e que caminhava em dificuldade. E nós outros, nos dias atuais, com todo esse acervo de conhecimento que nos é oferecido por Jesus, pelos seus ensinos, é tempo e hora de começarmos a nos movimentar, de substituirmos antigos conceitos, antigas ideias que eram, na verdade, frutos de um orgulho exacerbado, filho de um orgulho, do egoísmo, que é, na verdade, a grande chaga que assola a humanidade. Se procurarmos a origem dos problemas que afetam a sociedade humana, observaremos que o egoísmo, ele é o pai de todos eles. E o orgulho é, na verdade, uma arma que fere o nosso sentimento e impede que nós perdoemos o nosso irmão. Eu não o perdoo porque eu vou me sentir rebaixado frente a ele. Eu não o perdoo porque ele há de comentar que eu sou um tolo, que eu sou uma criatura que se acovardou. Ainda carregamos a ideia de que quando pedimos perdão a alguém, nos colocamos embaixo do sapato dele. E, pelo contrário, a grandeza de um espírito consciente é aquele que realmente, mesmo quando agredido por alguém, toma a iniciativa para que não se estabeleça este grande mal que é a inimizade, que ele tome a primeira medida de pedir perdão. Meu irmão, me perdoe caso eu tenha te prejudicado ou te contrariado com a minha fala. Se eu te fiz algo, me perdoe.
Nisto existe uma grande valentia. Nisso existe aquilo que vai ao encontro das recomendações de Jesus. Orarmos por aqueles que nos caluniam, por aqueles que têm e nutrem um sentimento contrário ao sentimento de amor. Mas, para tanto, a necessidade de que, quando formos agredidos numa face, oferecermos a outra. E muitos carregam a ideia de que isto reflete, ironicamente, um desafio àquele a quem nos agrediu. Olha, tomei um tapa aqui, não doeu, deu outro. Não é esta a ideia, nem é esta a recomendação de Jesus. Ofereçamos a outra face, não a face da violência, a face do perdão. O perdão é a grande conquista da alma. Feliz a criatura que aprendeu e conseguiu esta grandiosa virtude que é perdoar. Este carrega livre de qualquer sentimento, de ressentimentos, de mágoas. Ele perdoa e caminha. Ele anda e deixa uma marca preciosa para aqueles que observam, para aqueles que sentem a grandeza desta virtude, que todos nós, para que venhamos, na verdade, a atingirmos um grau de emancipação espiritual e intelectual, é exercitarmos estes conceitos. E seguindo aqui adiante, ele aborda o tema que fala da vingança. Meu bom Deus, a vingança é um sentimento primitivo que ainda habita o coração da criatura humana. Aquele que não aprendeu a perdoar e que nutre esse sentimento primitivo de se felicitar com qualquer coisa de ruim que aconteça com aquela criatura com a qual ele não tem amizade, que ele estabeleceu inimizades. Ser inimigo, ter inimigos pode ter, podemos ter criaturas que não gostem de nós, mas nós não podemos carregar o mesmo sentimento que esta criatura carrega. Existe inimizade quando duas criaturas consentem que assim seja. Quando uma criatura se reserva, ele pode ter um desafeto, uma criatura que não o aceita, mas nisto nada impede que nós sejamos amigos de todos. Ter amigos é uma outra situação, já não é a nossa escolha. Quem escolhe para ser o nosso amigo é o nosso irmão em humanidade. Agora, nós não podemos ter reservas para com quem quer que seja. Sejamos amigos, sejamos solícitos, atenciosos, procuremos oferecer sempre o melhor, iniciando por um sorriso, pela atenção que possamos dedicar, por ouvirmos, por falarmos. São meios, incontáveis fórmulas que nós podemos oferecer ao nosso irmão, que muitas das vezes está contrariado por motivos que desconhecemos, tem na face uma severidade, muitas das vezes fruto, reflexo de um grande mal que o acometeu, de algo muito doloroso que tenha acontecido com um familiar. Comentei certa feita nesta casa, numa noite estávamos no mercado, eu e um amigo, e eu nunca vi este amigo falar uma palavra, ele já desencarnou, que Deus o tenha, em detrimento da vida de quem quer que fosse. E estávamos por passar por num supermercado pelo caixa, e tinha lá a moça com um olhar meio severo, e este amigo meu falou: tá vendo? Demora, gordinha e feia. Não falou para ela, eu ouvi. E quando eu me aproximei, eu falei para ela: você já sorriu hoje? E ela me respondeu:
Dá para sorrir com o pai morrendo no hospital. Este meu amigo chorou como uma criança quando ele ouviu a resposta dessa moça. Quem somos nós para julgar e tirar conclusões quando uma pessoa não nos cumprimenta? Já traçamos uma ideia de que aquela criatura é extremamente orgulhosa, que não nos dá atenção. Ninguém sabe qual é a carteira do sofrimento que esta criatura está sentada. Para tanto, a observação, o esforço para vivenciarmos o que este capítulo nos oferece. Jamais nos felicitarmos por nada de contrário que aconteça à vida daquela criatura que seja um desafeto. Em momento algum, tenhamos o rigor de todas as noites, em passando pela nossa mente, que existe alguém que nutre um sentimento equivocado ao nosso bem. Façamos uma oração pedindo a Ele, pedindo a Deus, pedindo aos benfeitores amigos que aclarem a consciência daquela criatura, para que isto possa ganhar uma outra dimensão. Nós estamos aqui na Terra com este propósito. São milhares e milhares e milhares de anos que nós caminhamos, reencarnação após reencarnação, passo a passo, e a dor tem sido a nossa sábia professora. As lições que são imorredoras são as lições que advêm do sofrimento que nós impusemos à nossa própria pessoa pela maneira equivocada de procedermos. Quando agirmos com cautela, agindo com benemerência, externando o sentimento de amor para com todos aqueles que nos cercam, seguramente evitaremos grandes males. E a dor não é um castigo imposto por Deus a ninguém. A nossa dor é consciencial. Cada qual, todos nós, submetidos às leis sábias do nosso Pai, quando ferimos alguém, ferimos a nós mesmos. E mesmo que permaneçamos séculos carregando e cultivando ideias de vingança, um dia o sofrimento nos visita. E para que nós possamos nos redimir com o nosso passado, nós temos que lutar muito. E muitas das vezes em situações calamitosas. E nós hoje, graças a Deus, felicitados por todas essas orientações que falam dos efeitos das nossas atitudes, daquilo que pensamos, é para que nós nos precavamos disso tudo, que possamos agir com cautela. É interessante que até então a lei imposta era a lei olho por olho e dente por dente. O Gandhi não era um cristão e ele respondeu a um dos seus seguidores que havia dito que o país vivia sob o domínio de um país europeu. Este companheiro dele comentou: deveríamos aplicar a lei olho por olho e dente por dente. O Gandhi respondeu: terminaríamos todos cegos, porque se isto se aplicasse, indiscutivelmente todos nós seríamos cegos. E Jesus veio, na verdade, mudar. Ele não veio destruir a lei, veio nos ensinar a aplicar a lei de amor, a lei de generosidade. E este capítulo também fala do ódio. O ódio é aquele sentimento que nós guardamos de pequeninas contrariedades, como as próprias inimizades nunca começaram no meio de uma guerra, houve motivos que geraram uma guerra. A inimizade entre nós, dentro da família, dentro do nosso grupo social, ela tem início muitas das vezes em coisinhas pequenas. Uma palavra
inconsequente, algo que contrariou o nosso irmão, passa a ser o fermento que vai envenenando o nosso sentimento e que nos leva a cultivar o ódio. O ódio, na verdade, é a soma da nossa inferioridade. É como se revivêssemos o nosso primitivismo e aplicássemos ele nos dias de hoje. Percebamos a sociedade em que vivemos, onde, lamentavelmente, ainda predomina o mal. Poucas são as criaturas que se esforçam por mudar isto tudo. Todos nós desejamos que o mundo e as criaturas sejam melhores. Comecemos por nós, para que amanhã possamos observar um número maior de criaturas com esta proposta de mudança. Para tanto, queridos irmãos, o Evangelho de capa a capa são respostas a todas as solicitações, nos momentos do maior desespero, das maiores aflições. Consultemos o grande médico de todas as almas e receberemos a medicação correta, que irá de nos dar a força necessária, despertar em nossa consciência os valores que mantemos como que sufocados dentro do nosso íntimo, para que venhamos a dissipar isso tudo. Fala esse capítulo, brevemente, o nosso tempo já está se esvaindo, ele fala do duelo. E nós colocamos na mente que o duelo já foi suprimido do contexto de sociedade aí há 200, 300 anos atrás, mas é um grande equívoco. O duelo existe a todos os instantes, no trânsito, no nosso trabalho, na escola. Nós estamos sempre duelando com o nosso semelhante. Não conseguimos impor uma disciplina à nossa conduta, que quando fechados no trânsito por alguém, não vamos desafiar fechando ele também a uma resposta, que só faltava e muitos acabam fazendo isto, pegam uma arma e tiram a vida do seu semelhante por um ato muitas vezes impensado. Para tanto, queridos amigos, nós, graças a Deus, nós somos aprendizes do Evangelho. Estamos aqui estudando. Roguemos a Jesus que nos auxilie, aos bons espíritos, ao nosso protetor individual, que se felicita quando nós demonstramos a intenção clara de encontrarmos o melhor para a nossa vida e para a vida do nosso semelhante. Para que nós venhamos a utilizar a vingança de uma maneira diferente, vingarmos das trevas com a luz, vibrarmos com amor aquele que nutre ódio por nós. Que Deus nos auxilie, que Jesus consiga, na verdade, colocar na nossa cabecinha estes valores imperecíveis. Agradeço de coração a vossa paciência de ouvir e rogo a Deus pelo bem de todos. Obrigado. Boa noite, queridos irmãos. Com muita alegria que participamos desta reunião de Evangelho, desta casa tão querida a todos nós. Com muita gratidão a todos esses irmãos que partilham essa reunião conosco, nos envolvendo sempre com suas bênçãos fraternas, de amor e de paz. E assim, eu aqui agradeço a presença, o carinho do irmão aqui presente, que explanou o Evangelho para nós, e que tudo aquilo que foi dito pudemos colher as melhores impressões, fraternalmente ditas, que nos conduzirão por caminhos melhores na vida que
vamos progredindo como espíritos, seja na condição de encarnados ou desencarnados, na condição de aprendizes, sempre com esse livro tão abençoado que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz sempre, a cada capítulo, a oportunidade de refazermos as nossas emoções bem antes, se assim nos dedicarmos, de conseguirmos estar com o nosso próximo, com o nosso irmão, e não levar até ele as nossas dificuldades ainda não superadas. Uma reflexão antes nos ajudará numa boa palavra, num bom contato íntimo e fraterno. Estudemos cada capítulo, em especial esse de hoje, capítulo 12, que nos convida ao amor fraterno, à tolerância, à paz, a criarmos laços de amizades, a criarmos laços de fraternidade uns com os outros. Que alegria lermos esse capítulo e sabermos que podemos amar, que podemos nos amar. Pensemos, irmãos queridos, que de nós sai a tempestade que pode atingir o outro de uma forma não tão benéfica e saudável. Pensemos que é de nós que sai o desamor, o dissabor, a intolerância, a falta de fraternidade. Pensamos que podemos criar em torno de nós uma vibração amorosa, para quando nos depararmos com aqueles que ainda caminham com os olhinhos fechados, com o coração, como foi dito, atormentado, numa passagem aqui, explanada pelo irmão. Você sabia que ele estava doente, que um parente, que o pai estava com problemas sérios, e mesmo assim eu cumpri a minha jornada de trabalho. Mesmo assim estou aqui para lhe atender e sou grato pela oportunidade. Vamos considerar, quando olharmos para esses irmãos que estiverem cabisbaixos, esses irmãos com os olhares tristes, os irmãos com os olhares, às vezes, cheios de tempestade, nós podemos sim sermos melhores a cada dia, estudando as lições que nos são dirigidas toda semana. Já sabemos e temos conhecimento da doutrina espírita que ela não veio senão para nos trazer os conhecimentos e podermos nos reformar. A doutrina espírita nos reforma, nos ampara, é um alicerce. Acreditamos que no futuro próximo, se todos nós nos esforçarmos um pouco mais, essa paz tão almejada, essa paz tão desejada por todos nós, ela há de vir no planeta Terra, nos abençoar, como Jesus nos prometeu. Irmãos, amemos e vamos ser aqueles cristãos que não só ouvem, mas aqueles cristãos que praticam. É a minha palavra, é o meu conselho, é a alegria de estar aqui com vocês, ouvindo e aprendendo. Um bom retorno, muitas alegrias no coração, muita paz, e vamos caminhando e semeando esse amor que Jesus nos dá a cada contato com Ele. Muita paz no coração de todos, e boa noite, e bom retorno, e a bênção a todos os seus. Muita paz. Queridos amigos, chegamos nesse instante
no momento precioso desta nossa reunião. Momento este em que nós podemos abrir os nossos corações na expansão dos nossos melhores sentimentos e com muita confiança em Jesus vibrarmos intensamente pela paz do mundo em que nós vivemos, pelos países em guerras fratricidas, pelos países onde a fome e a miséria têm afetado a tantas e tantas criaturas. Vibrarmos pelo nosso país, envolvendo a todos aqueles que o dirigem, a todos os dirigidos, para que cada um dê o melhor de si em favor do bem comum. Rogando a Jesus nesse instante, em vibrarmos intensamente por todo o nosso irmão abatido pelo desespero, pelas aflições, que nossas vibrações possam verter-se em bênçãos de luz, despertando no coração destes irmãos a esperança, o bom ânimo, para que prossigam com firmeza na oportunidade que foi concedida por Deus. Vibremos intensamente pela divulgação e vivência dos ensinos do Cristo como norma de conduta. Vibremos por todo o irmão tocado pelas enfermidades no corpo e na alma. Que nossas vibrações possam minimizar, aliviar o sofrimento destes irmãos. Vibremos por todos os lares, por todas as famílias, instituição sistematicamente combatida nos dias de hoje, para que floresça o entendimento, a paz, vibrando intensamente por todas as crianças, trazendo em nossa mente o quadro feliz no instante em que o Senhor pede para que deixem que os pequeninos se aproximem dele. Vibrando por todos os jovens, pelos adultos, pelos anciões, vibrando por todo aquele irmão que adentrou aos perigosos caminhos das viciações, da violência, da criminalidade. Vibrarmos por todos aqueles que se encontram reclusos, confinados em presídios, em cadeias públicas. Que nossas vibrações possam adentrar ao ambiente em que estes irmãos se encontram, deixando lá uma marcazinha de luz que possa despertar na consciência destes irmãos a necessidade de retornarem ao convívio social, lembrando de todas as mães que tanto sofrem pela escolha equivocada dos seus filhos, por esposas, por filhos que lamentam a ausência dos seus entes queridos. Vibrarmos nesse instante por todo aquele nosso irmão na humanidade que ainda nutre ou que nutrimos por ele algum sentimento adverso ao sentimento de amor tão sabiamente recomendado por Jesus, para que possamos reservar em nosso coração um espaço para que estes irmãos habitem. Vibremos por esta casa que nos acolhe, pelo seu corpo diretivo, vibrando por todas as casas que abrem suas portas e oferecem a todos aqueles irmãos que necessitam uma palavra de reconforto e de paz. E finalizando o nosso encontro, roguemos aos benfeitores amigos, irmãos que dedicam o seu tempo e o coração a benefício de todos nós, que nesse instante derramam sobre esta casa, envolvendo a todos, soluções medicamentosas que nos acalmam, que contribuem para o nosso bem-estar físico e espiritual.
Agradecemos a todos e, externando a nossa gratidão, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Louvado